Meus irmãos, saudação de paz a todos. Passando aqui seu amigo, irmão em Cristo, Victor Oliveira. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo em Itatiaia. E com muita alegria eu quero entrar aqui com um estudo com os irmãos, ajudar os irmãos aí que estão no início da fé. No estudo eu quero usar a nossa revista, amém? A Doutrina de Cristo. O autor é o pastor Walter Bastos, amém? Da nossa igreja aqui. Ele é casado com a irmã Ângela Guiar Bastos, pai de 3 filhos, e pastor auxiliar na Igreja Brasil para Cristo em Mogi das Cruzes, em São Paulo, amém? Ele é um pastor, escritor, ele faz parte da nossa obra em Mogi das Cruzes, e esse mês o tema é a Doutrina de Cristo, amém? Da nossa editora OBPC, amém? Talvez você está iniciando essa revista aí na sua igreja, ou no Brasil para Cristo, onde você estiver, ou até mesmo se for de outra denominação, mas que o assunto é bem importante, amém? Nós temos aqui 13 lições dessa revista, e vamos falar a preexistência de Cristo, a encarnação de Cristo, a natureza divina de Cristo, a natureza humana de Cristo, os atributos morais de Cristo, os nomes e títulos de Cristo, a impecabilidade de Cristo, o autoesvaziamento de Cristo, a morte redentora de Cristo, a ressurreição e ascensão de Cristo, o ministério atual de Cristo, a segunda vinda de Cristo e também finalizar com a lição 13, heresias relacionadas à doutrina de Cristo. Então, é um tema muito bom. Eu terminei essa lição, essa revista aqui com a nossa igreja em Itatiaia e foi muito edificante para a vida dos irmãos. Eu quero convidar você nessa oportunidade a abrir sua Bíblia, amém? Em João, Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, aliás, capítulo 1, do 1 ao 3, amém? O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este é a favor de quem eu disser: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. João, ele relata, né, todo o início do ministério de Cristo também, assim como os outros evangelistas. Bom, o objetivo dessa lição é mostrar que na eternidade passada, Jesus Cristo já existia como Deus. Amém? Vamos para a introdução? A doutrina de Cristo, ou a cristologia, está muito bem representada no texto. Base desta primeira lição, João 1, isso porque nele está explícita a verdade da preexistência do Senhor Jesus, especialmente os versículos 2 que diz: ele estava no princípio com Deus, que na verdade é a repetição da parte do versículo. A palavra princípio é uma clara referência ao período anterior à obra da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, como está em Gênesis capítulo 1. Quando Jesus foi a João para ser batizado por ele, ouviu o seguinte da sua boca. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é a favor de quem eu disser: após de mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. A exposição, vamos aqui na página 6, capítulo 1 aqui, vamos para o início. A doutrina bíblica da preexistência de Cristo. O Dr. John MacArthur, no comentário que fez da expressão no princípio era o Verbo, diz o seguinte: era o Verbo, se destaca a preexistência eterna do Verbo, ou seja,
Jesus Cristo, antes que o universo tivesse princípio, a segunda pessoa da Trindade já existia, ou seja, ele sempre foi. Essa palavra é usada em contraste com o verbo foi feito, no verso 3, que indica um começo no tempo, pelo fato do tema de João ser Jesus Cristo e Deus eterno. A segunda pessoa da Trindade, ele não inclui uma genealogia como fizeram Mateus e Lucas. Contanto, em termos de sua humanidade, Jesus teve uma genealogia humana. Em termos da sua divindade, ele não tem, em termos de sua divindade, ele não tem genealogia. Amém? Definição de preexistência, o que significa? A palavra preexistência significa existência anterior, prioridade de existência, qualidade de preexistência, existência de Cristo no céu antes da encarnação. Então, o significado da palavra preexistência é a existência anterior, prioridade de existência. Está querendo passar para nós que Deus já existia, antes de tudo, já existia um Deus e resolveu criar tudo para a glória do seu nome. Amém? O dicionário, essa simples definição técnica do termo nos dá uma ideia daquilo que a Escritura Sagrada diz a respeito da vida que o Senhor Jesus desfrutava junto com o Pai. Antes de se fazer carne no ventre de Maria, como vimos, a doutrina da preexistência de Jesus é fundamental para o nosso entendimento, por exemplo, dos seus atributos divinos. Em outra palavra, como ele mesmo afirmou na oração sacerdotal, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tiver junto de ti, antes que houvesse o mundo, que já existia na eternidade passada, em conjunto com o Pai, mas amorosamente abriu mão dessa posição a fim de assumir os nossos pecados na cruz e com isso reconciliar os que crer com Deus. Está dizendo que Jesus Cristo ele abriu mão ali de estar perto do Pai para poder vir na terra, para poder morrer pelos nossos pecados. E o texto diz que ele fez isso voluntariamente, não fez nada forçado. Amém? Jesus Cristo antes da criação. Tópico 2. O Senhor Jesus não apenas existia como Deus antes da criação do universo, mas ele mesmo foi a causa da existência de todas as coisas. A Bíblia diz o seguinte sobre essa verdade: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está ali em Colossenses 1,16. Amém? No versículo seguinte, Paulo fecha o assunto afirmando que ele quem? Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A referência está em Colossenses capítulo 1, verso 17. Cristo, o sustentador da criação. Quando diz que nele tudo subsiste, o apóstolo está falando da obra da preservação ou manutenção de toda a criação. O autor da carta aos Hebreus diz o mesmo com outras palavras. Neste último dia nos falou Deus, pelo Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Devemos lembrar que somente Deus cria, sustenta e opera a redenção. Maravilha, né, irmãos? A autoridade de Jesus sobre a natureza. No episódio em que Jesus Cristo acalmou uma inesperada e destruidora tempestade, os discípulos, de boquiaberto, exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A admiração deles se deu em razão do Senhor revelar sua autoridade
sobre a natureza criada. Talvez experiências como essas e outras que ocorreram ao longo dos 3 anos do ministério terreno de Jesus, onde o Mestre agiu de maneira sobrenatural. Permitiu que João escrevesse todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está mostrando aqui no texto, né, de Mateus que ele tem poder e autoridade sobre a natureza, sobre o tempo, né? O nosso Deus que nós servimos, ele tem poder, autoridade sobre todas as coisas. Parte 3, Jesus Cristo pré-encarnado. Um dos títulos messiânicos atribuídos ao Senhor Jesus é Pai da Eternidade. Ele diz a Isaías, capítulo 9, verso 6. Em nota de rodapé desse texto, lemos o seguinte comentário: aquele cuja paternidade do seu povo nunca terá fim. Esta expressão também significa aquele que é eterno no seu próprio ser e que assim pode conceder dom da vida eterna aos outros. A manifestação de Jesus no Antigo Testamento. O texto mais significativo é que declara a preexistência explícita de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É bem provável que seja o de Miqueias: e tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma vez, nós utilizamos do comentário da Bíblia de Estudos Schultz para falar da doutrina da preexistência de Jesus. Tanto a divindade como a humanidade de Cristo são claramente apresentadas nesse versículo. Como homem, nasceu nas estrebarias de Belém. Como Deus, existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí tem algumas referências aqui falando a respeito dessa passagem. O ministério pré-redefinitivo de Cristo no Antigo Testamento. A pré-encarnação do Verbo também é uma das definições teológicas que se dá à doutrina da preexistência de Cristo e que igualmente é conhecida como cristofania. Este último termo nada mais é do que as aparições do Senhor Jesus antes do seu nascimento no ventre de Maria. Há inúmeras aparições e intervenções de Cristo antes da sua encarnação, que poderíamos chamar de ministério pré-redenção, como, por exemplo, quando ele socorreu Agar, serva de Sara, que havia sido expulsa da casa por sua senhora e teria morrido se não fosse socorrido pelo anjo do Senhor, o mesmo que lutou com Jacó e permitiu que ele ganhasse a luta com o fim de abençoar. Seguramente Jesus era o 4º homem que estava a proteger os 3 jovens hebreus na fornalha ardente de Nabucodonosor, de Daniel 3. Mais tarde também este esteve na cova dos leões e livrou Daniel da morte, em Daniel 6 e Daniel 7. Talvez uma das aparições mais interessantes, para não dizer intrigantes, de Cristo no Antigo Testamento é a da figura da rocha, que seguiu Israel durante a travessia do deserto em direção à terra de Canaã. Êxodo 17:6 e Números 20, do 7 ao 13. Que o apóstolo Paulo afirmou ser o próprio Senhor em Jesus. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4. Quando o apóstolo Paulo, ele passa e ele diz que Jesus ele foi a pedra, ele foi a rocha. Vamos ler esse texto aqui, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está passando, deixa eu até terminar de marcar um pedaço aqui. O apóstolo Paulo ele está dizendo que aquela pedra, né, era como Jesus ali se manifestando para ajudar aquele povo. Então está dizendo que ele ajudou ali Agar quando foi expulsa da casa de Abraão por Sara,
cuidando do filho Ismael. Disse que ele estava ali juntamente com os jovens na fornalha, né? Os 3 jovens que foram lançados na fornalha, e na cova dos leões. Ele estava ali presente ali como um anjo. Estava dizendo das aparições de Cristo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele fala que a pedra que guiava aquele povo, que alimentava aquele povo, era o próprio Jesus. Amém? A presença de Deus descrita no Novo Testamento. A segunda pessoa da Santíssima Trindade também é autoexistente com Deus. E antes de tudo existir, ele declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que é de lá, que desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Comentando esse versículo, o Dr. John MacArthur escreveu: Jesus insistiu que ninguém subisse aos céus de maneira tal, e retorna a falar sobre as coisas espirituais. Somente ele teve sua resistência permanente nos céus antes da sua encarnação. E por isso, somente ele tem um verdadeiro conhecimento e respeito de sabedoria celeste. Tem alguns versículos em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, passando a preexistência de Jesus descrita no Novo Testamento. Jesus Cristo é o eu sou, uma expressão que nós ouvimos muitos, né? E amamos essa expressão, dizendo que ele é o eu sou. Ele disse isso para Moisés, também, em Êxodo capítulo 3. Quando Deus se apresentou a Moisés, disse o seguinte a ele: eu sou o que sou. Dizeis mais assim, tirar o filho de Israel? Eu sou, me enviou a vós. Outros disser, Deus ainda mais a Moisés. Assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse nome de Deus não era estranho ao povo de Israel, muito ao contrário, mas quando Jesus associou-se a ele, isso produziu grande espanto nos seus ouvintes. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existiu, eu sou. É justamente nesse ponto que os arianos, corrente teológica que negam a trindade de Deus, concebida por Ario de Alexandria, no início do século, se contradizem porque nessa e em outra passagem do Novo Testamento, Jesus Cristo afirma ser o Deus eterno. Ou seja, quando ele diz que eu sou que enviou a vós, ele está dizendo para Moisés passar para o povo que o eu sou é maior do que Abraão, é maior que Isaque, é maior que Jacó. Amém? Aí está falando de uma corrente aqui teológica, né? Que os arianos, uma corrente teológica que nega a trindade de Deus, conhecida por Ario de Alexandria. Ou seja, eles não acreditavam na trindade de Deus aqui nessa corrente. Amém? Mas nós, como pentecostais e amantes da Bíblia, acreditamos na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. O Senhor Jesus se apresentou ao apóstolo João na ilha de Pátimo como o Alfa e o Ômega, e também como aquele que era e o que há de vir. Apocalipse 1:8, a expressão que revela a sua eternidade e autoexistência. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso aponta o causador e o finalizador de todas as coisas. Ou seja, irmãos, para aqui abrir um parênteses aqui para nós, quando Jesus disse para João, amém, que na ilha de Patmos, que ele é o Alfa e o Ômega, ele está dizendo para João que ele é a primeira e a última letra do alfabeto, ou seja, que ele é o causador de tudo e o finalizador de tudo. Ele está dizendo para João que ele tem todo o poder nos céus da terra desde o início. Em Hebreus diz que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Quem mudou foi as pessoas, foram nós. Amém? Mas curiosamente, a Bíblia diz o seguinte de Deus, o Pai: assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu,
o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há Deus. Dá ouvido a Jacó, e tu a Israel, em quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Se Deus o Pai é chamado de primeiro e o último, e o Senhor Jesus também recebe esse mesmo título, em Apocalipse 1:17 e 2:8. É a mesma evidência de que Deus é uma unidade composta, ou de que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, está passando para nós que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Amém? Conclusão. Portanto, cremos que o pano de fundo do estudo cristológico precisa ser baseado e firmado no ministério da preexistência e encarnação do Verbo de Deus, o Senhor Jesus. Deste modo, vejamos o que o apóstolo João usou para introduzir a sua primeira carta universal, que tem tudo a ver com o que estamos dizendo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto como nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Destacamos a palavra, o que era desde o princípio. É a vida eterna, a qual Jesus estava com o Pai, para enfatizar a preexistência de Cristo. Mas ele não só estava com Deus na eternidade passada, como também voluntariamente ele escolheu encarnar-se e assumir a forma humana para nos salvar como sacrifício de si mesmo. E justamente sobre este assunto que passaremos a estudar nas próximas lições. Ou seja, a lição 1 aqui está dizendo, né, da preexistência de Cristo Jesus. Né? Mostrar que na eternidade passada, Jesus Cristo já existia como Deus. Então é um resumo rápido para nós, passando aqui a primeira lição da revista do pastor Walter Basto e a doutrina de Cristo. Amém? O que nós entendemos aqui? Jesus ele já se manifestava no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, usando ali desde as passagens, né, de muitas delas, até mesmo no Jacó, no Val de Jaboque, quando ele ali luta com o anjo, aquele anjo prefigurando ali a figura de Cristo. Amém? Era o próprio Cristo que estava ali juntamente com Jacó. Nós temos também Daniel na cova dos leões, quando ele foi ali o advogado, né, o Cristo, na figura de anjo, na forma teofânica, estava ali juntamente com Daniel e não deixou que os leões viessem a acabar com a vida de Daniel. Mas o mesmo Daniel é o mesmo que orava 3 vezes ao dia. Ele acreditava que Deus poderia ser o seu advogado, o seu ajudador, o seu auxílio, o seu protetor. Meu irmão, você chegou até aqui comigo, depois de 25 minutos, lendo a revista da Escola Dominical, a lição 1 apenas. O início está começando, tem muita coisa boa para acontecer. Eu digo para você, tem um Deus que zela por nós. Tem um Deus que guarda pelo seu povo. Tem um Deus que guarda e zela por nós. Tem um Deus que ele é soberano, que ele é eterno, que ele é poderoso, que ele já existia de gerações em gerações. E é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós fomos com muita alegria à casa do Senhor, reverenciá-lo. Somos privilegiados de ter um Deus zeloso e poderoso que morreu por nós. O nosso Deus, com todo respeito eu digo isso, mas o nosso Deus não está mais pendurado numa cruz, num madeiro. O nosso Deus ele não está mais ali naquela cruz. Ele já saiu daquela cruz, ele morreu, se entregou à morte, aliás. Ficou 3 dias morto, ressuscitou o 3º dia. Depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra, ensinando, orientando o povo, ali falando a respeito como que seria
todo o procedimento de evangelização no mundo. E o evangelho chega até nós. Depois desse momento que Jesus ele fica 40 dias na terra, ele sobe aos céus e ele termina o seu serviço aqui. Agora Jesus Cristo está do lado de Deus, intercedendo por nós, lá do céu. Ele enviou o Espírito Santo para vir sobre a terra, para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar. Nós temos um intercessor nos céus, que é Jesus, e nós temos um cuidador intercessor na terra, que é o Espírito Santo, e ainda temos a igreja, o corpo, a família ali, que intercede por cada um de nós. Ou seja, nós estamos guardados e protegidos. O maligno não toca na sua casa, o maligno não vai tocar na sua família, não vai tocar naquilo que é seu, porque nós estamos guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar por você nessa oportunidade. Pai querido e amado, obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por ter sustentado, obrigado pelo Senhor estar guardando e protegendo o seu povo. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O desejo do meu coração, ó Deus, é que o povo se alimente mais da sua palavra, se mantenha de pé, afirme os passos. Tome esse irmão, essa irmã que chegou até aqui e ouviu essa introdução da revista Doutrina de Cristo, que ele possa ser alimentado e edificado, possa entender mais e mais a respeito da palavra. Pai, guarda, livra, protege, alimenta o seu povo, toma cada pastor, toma cada igreja, toma cada irmão que está aí envolvido no ensino da tua palavra. Aonde que esse vídeo chegar, que o Senhor venha trazer, aonde que esse vídeo chegar, Senhor, que as pessoas venham ter mais vontade de ler e se aprofundar na sua palavra, que o Senhor possa nos usar aqui como um canal de bênção para alguém, que as tuas mãos forte e poderosa venham entrar nessa família e guardar e proteger. Amém? Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa introdução da revista. Vai ter mais, nós temos 13 lições, essa é apenas a primeira, amém? A segunda, nós iremos estar aí já falando de outros assuntos, amém? Mas é um assunto só, a doutrina de Cristo, amém? Já que você chegou até aqui, se inscreva, deixe um like, um comentário de edificação ou uma orientação para nós, tá bom? Nós estamos aqui para poder ajudar os irmãos a passar a revista, amém, da Brasil para Cristo, nas suas igrejas, na sua célula, onde você estiver aí, no seu culto de ensino, que possa ser de muita valia, de muito proveito. Que o bom Deus te abençoe e te guarda, e até uma próxima oportunidade. Se inscreva nesse canal, comente, para o YouTube poder, quando você se inscreve, comenta, deixa ali o joinha, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas, tá bom? Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Um abraço, queridos.